A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para todos que estão presentes aqui nesta noite. Amém. E para todos os nossos inscritos no nosso canal do YouTube. Aleluia. Pela misericórdia de Deus, atingimos hoje mais de 1000 inscritos. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos os nossos inscritos com muitas bênçãos do céu, muita prosperidade, muita paz no coração, que eles sempre, quando receberem as mensagens, que eles sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A revelação divina desta noite se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3. Vou ler somente um versículo e depois nós vamos destrinchar esta palavra com aquilo que o Espírito Santo nos concede. Amém? Amém. E diz assim: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Diga: Deus, fala comigo. Deus, fala com o pastor. Deus, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar? Esta noite estamos diante de uma mensagem que tem por tema a consequência da desobediência. Diga comigo bem forte: a consequência da desobediência. Essa é a revelação divina nesta noite. E confirmada, o tema confirmado através da ministra que trouxe a mensagem da mulher de Ló. E é maravilhoso quando Deus confirma a mensagem que vamos trazer, pois nos sentimos realmente usados pelo Espírito Santo. E temos uma certeza maior, que é a revelação divina dessa noite. A consequência da desobediência começa com Deus chamando o profeta Jonas, o profeta do Reino do Norte, o profeta chamado por Deus do Reino do Norte de Israel para descer, para ir a Nínive e pregar contra as atrocidades que aquela cidade praticava. Bom, Jonas recebe a palavra do Senhor. E a palavra, ela vem para o profeta com um peso de mandamento, um peso de ordenância. Uma coisa é quando Deus fala conosco e nos deixa à vontade para escolher se queremos fazer ou não. Outra coisa é quando Deus ordena, quando Deus nos levanta como atalaia
como soldados, como instrumento de ordem da sua vontade para fazer algo. Quando Deus nos coloca como instrumento da ordem dele, para realizarmos uma obra dele, não tem escolha. Aquilo que vai frustrar os planos de Deus, nós não podemos dizer não. Deus não aceita não. Há quem diz, mas pastor, e o livre-arbítrio? Para quem não sabe, o livre-arbítrio, ele só existe para duas questões na vida de um ser humano. Para quem ele escolhe servir, ou com quem ele escolhe ficar no mundo espiritual. Esse é o livre-arbítrio. Não o livre-arbítrio de fazer tudo o que quer, a hora que quer, conforme quer. Não. O livre-arbítrio é para fazer duas escolhas. No mundo espiritual e também no mundo físico, que a decisão espiritual, ela atinge o nosso físico. Ela atinge a matéria, o espaço aonde vamos viver. O livre-arbítrio é o que Jesus apresentou: a porta larga, a porta estreita, luz do mundo ou trevas, ovelha ou bode, esquerda ou direita. E ele diz: não se pode servir a dois senhores. Ou há de agradar um e desagradar o outro, ou há de honrar um e desonrar o outro. Então o livre-arbítrio é para fazer uma escolha a quem queremos, ou por quem queremos servir e ser comandado. A quem nós queremos que seja o Senhor de nossas vidas. Aleluia, Jesus. E qual é essas duas opções? Ou você escolhe Jesus Cristo, ou você escolhe o diabo. Ou escolhe fazer a vontade de Jesus Cristo, ou escolhe fazer a vontade do diabo. A vontade de Jesus Cristo é a santidade, é a obediência à palavra dele, aos mandamentos dele. Servir ao diabo é escolher o pecado, fazer aquilo que não agrada a Deus. Ponto. Dito isso, o ser humano faz a sua escolha a quem quer servir. A partir do momento que você decide, acabou o seu livre-arbítrio. Ou você vai ser comandado, ou você vai ser comandado por Deus, ou vai ser comandado pelo diabo, ou vai ser comandado pelo Deus triuno, Pai, Criador, Filho Redentor, Espírito Santo, que convence o homem do pecado. Ou você vai escolher Satanás e seus demônios. A sua vida vai ter um Senhor. Ninguém vive nesse mundo sem ser comandado pelo mundo espiritual. Ou vai ser comandado por Cristo, ou vai ser comandado por Satanás. E agora, Deus levanta Jonas, a qual o nome significa pomba. Pomba, porque
símbolo de paz, é símbolo de luz. E Deus envia Jonas a Nínive para levar a palavra da paz, a palavra do arrependimento para aquele povo. Assim como o Senhor nos envia, como Jesus nos envia para pregar o Evangelho da paz. Aleluia. Não o Evangelho que cria ódio, mas o Evangelho que cria arrependimento. Aleluia. Que leva a arrependimento. E tem gente que para pregar, ele não leva a paz, ele leva mais ódio, afunda mais a pessoa no pecado. Mas Deus levanta agora Jonas para levar uma pregação do Evangelho da paz a Nínive, a qual o nome já mostra como era a cidade. Nínive, cruel, horror. Nínive era conhecida como uma cidade cruel, aterrorizante, porque conquistava os seus inimigos e eles faziam as piores torturas com o povo a qual conquistava. Eles tinham ódio de Israel, era uma ameaça também para Israel. E quando Deus envia Jonas a ir para Nínive pregar o arrependimento, Jonas decide não ouvir, não aceitar a vontade de Deus, não porque ele tinha medo de ir a Nínive, não porque ele tinha medo daquele povo cruel, não porque ele tinha medo das atrocidades que eles poderiam fazer contra ele, porque ele era um profeta e ele sabia quem servia e ele conhecia os cuidados e a proteção de Deus. Aleluia. Mas ele decide não ir, porque ele não aceitou Deus dá uma oportunidade para aquele povo cruel, aterrorizante, com tantas maldades e atrocidades que já tinham feito, receber uma oportunidade de perdão. Ele não queria aquilo. Ele só queria os benefícios para Israel. Mas ele não entendia que Deus levantou Israel para ser a nação que levaria a palavra Glória a Deus. do arrependimento. Jonas decide fugir da presença de Deus. Ele decide não fazer a vontade de Deus. É como nos dias de hoje, irmãos. Não é diferente para nós, pregadores do Evangelho da Paz, para muitos de nós que dizemos ser pregadores. Quando nós nos deparamos com certos tipos de crueldade nesse mundo, crueldades do baixo escalão, dos piores níveis, nós não queremos nem nos aproximar de certas pessoas para pregar o Evangelho. Porque muitos de nós entendem que aquela pessoa já não tem mais jeito por ter feito tantas coisas ruins que eu não vou citar de forma específica para o vídeo não ser derrubado. Mas entendam o que eu estou falando sobre grandes crueldades que existem nesse mundo. E é difícil a gente entender como podem certos tipos de pessoas terem o perdão de Deus depois de ter feito coisas, de
terroristas, irmãos. Coisas horríveis. E nós, muitas vezes, deixamos de pregar para essas pessoas. Achamos que elas não merecem a oportunidade de perdão. Achamos que elas não têm jeito mais. Nós decidimos isso. Infelizmente, tem pessoas assim, que julgam antecipadamente. Está fazendo hoje o que Deus ainda não está fazendo. Condenando e dando sentença. Jonas resolve fugir da presença de Deus. E muitos não entendem o que é esse fugir da presença de Deus. Jonas não estava fugindo da onipresença de Deus. Jonas estava fugindo da vontade de Deus. Ele não queria realizar a vontade de Deus. Ele não queria ir para Nínive pregar a palavra de arrependimento. Ele não aceitou. Deus dava uma oportunidade para aquele povo. E o medo dele era aquele povo. O medo dele era daquele povo se arrepender e receber o salvo de Deus, a salvação, perdão. E ele decide fugir da presença de Deus, fugir da vontade de Deus. Ele vai para um lugar e lá ele encontra um navio chegando e ele paga. Ministro Vanoso, ele paga a passagem e entra no navio. Aqui está uma boa reflexão. Tem gente que paga para não fazer a vontade de Deus. Tem gente que paga para entristecer o Espírito Santo. Tem gente que paga para não cumprir a ordem de Deus. Tem gente que paga para não cumprir os mandamentos de Deus. Tem gente que paga para não se santificar. Tem gente que paga para não ficar na presença de Deus, para não fazer a vontade de Deus. Ele paga financeiramente, paga com o seu tempo, paga com a sua rebeldia, paga com a sua ingratidão. Ele paga para ser o antideus, o anticristo. Porque diz a Bíblia que muitos já se têm feito anticristo. O que é anticristo? É oposição contra Cristo, oposição contra Deus, oposição contra os mandamentos de Deus. Pode dizer anti-Deus, anti-Espírito Santo, anti-Jesus, anticristo. Jonas pagou para entrar naquele barco. Tem gente que paga para entrar no barco dos outros. Tem gente que vai carregado para a vida dos outros. Vai carregado da desobediência. Vai carregado de problemas para a vida dos outros. Entra na vida dos outros para prejudicar. Irmãos, tem crente, tem cristão que entra na vida dos outros para abençoar. A vida da pessoa se transforma em luz de bênção. Mas tem cristão que entra na vida dos outros e leva o
disse-me, inveja, hipocrisia. Enche a vida do próximo, do ambiente, aonde ele entra, de trevas, não de luz. Certamente, evangelista Antônio, eu ministrava em uma congregação que tínhamos no bairro São Judas, e no final da ministração eu perguntei assim: você que já foi em alguma igreja e após ter ido nesta igreja, você recebeu imposição de mão do líder do culto, onde quem estava ministrando uma campanha, a sua vida dava uma bênção, mas após você ter recebido aquela imposição de mão, no outro dia sua vida já começou a descer ladeira. E foi 15 pessoas na frente, evangelista. 15 pessoas estiveram na frente. 15 pessoas que após ter recebido uma imposição de mão, após ter recebido aparentemente uma oração, teve a vida destruída espiritualmente, porque a pessoa estava carregada de problema. Tem gente que prega e não vive o que prega. Traz coisas para o altar que ele mesmo não vive. E após nós temos orado, temos quebrado aquela maldição, a vida das pessoas começou a melhorar. Aleluia, glória a Deus. No outro dia, na mesma semana, já tive notícias de pessoas arrumando emprego, causa da justiça que saiu. Glória a Deus. Pessoas que foram no médico, fizeram exame e não tinham mais, não apareceu mais o problema. Aleluia. Quando alguém entra na sua vida, irmão, na desobediência a Deus, ele vai ser um problema para você. Vai ser um problema na sua casa, vai ser um problema no seu trabalho, vai ser um problema na sua comunidade. Vai ser um problema. Porque ele é um problema. Quem é problema traz problema. E Jonas entrou naquele navio, levando um problema seríssimo. Uma rebeldia contra Deus, uma desobediência contra Deus. Ele não entrou levando a bênção de Deus, ele entrou levando uma oposição contra Deus. E colocou toda aquela tripulação, todas aquelas famílias em perigo. Meu Deus. Quando nós nos colocamos contra Deus, quando nós nos colocamos contra a vontade de Deus, nós colocamos todo o ambiente aonde nós estamos em perigo. A nossa família fica em perigo. A nossa família fica vulnerável. As pessoas que estão perto de nós ficam vulneráveis. Jonas foi para o fundo do navio. Tem gente, irmãos, que ele decide por conta própria a ficar desviado da vontade de Deus, a ficar desviado do plano de Deus. Eu já conversei com pessoas que disseram para mim: eu quero ficar cada vez mais no mundo, mas não quero voltar para a igreja. Quero ficar cada vez mais no pecado, mas não quero ir para o meio daquele povo de novo. E eu digo: é
melhor nós estarmos aqui, fraquinho na fé, mas na presença de Deus, Aleluia. do que estarmos já no mundo entregue ao pecado. É melhor estarmos aqui pedindo misericórdia do que estarmos no mundo sendo instrumento do diabo. Muitos de nós já esteve lá e por misericórdia fomos resgatados. Aleluia, glória a Deus. Judas coloca toda aquela tripulação em perigo. Deus mandou uma grande tempestade. Deus mandou um juízo que atingiu quem não tinha nada a ver com a situação. Mas ao mesmo tempo tinha, porque tinha alguém ali em desobediência a Deus que colocou todos em perigo. Jonas colocou todos em perigo. Ele não se preocupou com o perigo que as pessoas estavam vivendo por causa dele. Diz a Bíblia que ele foi para baixo e dormiu um profundo sono. Um profundo sono. Tem gente que não está nem aí. Ele se rebela contra Deus e as coisas começam a vir na casa dele, na vida dos filhos dele, da família dele, dos amigos dele, de quem está perto dele. As coisas ruins estão acontecendo e ele está dormindo. Ele não está nem aí para os filhos que estão no vício, para o fulano que está doente, para o Beltrano que está desempregado. Tudo isso porque ele está no ambiente fora da vontade de Deus. E ele coloca todos no perigo. Quando você se opõe contra Deus, você que já conhece a palavra, já é um profeta, um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um ministro, uma ministra, você que já é um líder, conhece o evangelho e resolve se opor contra Deus, toda a sua casa vai estar em perigo. Você vai tirar os que estão à sua volta do campo espiritual. Seus filhos começam a sofrer consequências. Começam a perder emprego, não passa na faculdade, as coisas não dão certo, as coisas não funcionam. Pode estar funcionando aparentemente para você que você está dormindo num sono profundo e não está vendo o perigo que está na sua casa, na sua família. E se vê, não se importa. Você acha que não é por causa de você, por causa dos seus maus exemplos. Jonas estava num sono profundo. Até que alguém chega perto dele e fala: homem, estamos passando por uma tempestade, estamos quase afundando, morrendo, e você está dormindo. Você não se importa com o que está acontecendo de onde você é. E quando às vezes alguém te confronta e fala: que crente é você? Que tipo de crente é você? Que não se importa com a dor do outro, que não ajuda ninguém, que é egoísta, egocêntrico. Cristão não pode ser egocêntrico. Cristão tem que ser cristocêntrico. Glória a Deus. Não se importa com a dor do outro, não se importa com os problemas do outro. Às vezes da sua própria cara, debaixo do seu próprio nariz, e você não está nem aí. Não está nem aí. Judas não estava nem aí. Mas Deus, Aleluia. Deus não dorme. E quando Deus tem que revelar, quando Deus tem que tirar a capa,
Israel. Mas Deus usou eles para tirar a capa de Jonas. Diz a Bíblia que eles tiraram sorte. Essa sorte foi a revelação de Deus que mostrou Jonas na desobediência. E quantas vezes, irmão, nós somos envergonhados pelo ímpio, por pessoas que não servem a Deus. Deus toma a boca do ímpio para chamar nossa atenção, para nos mandar descer, para nos mandar consertar, para dizer para nós que aquela não é a atitude certa para um crente, para um cristão, e a gente fica bravo e fala: você não tem nada com a minha vida, você não paga minhas contas. Mas Deus está falando na boca daqueles que a gente acha que Deus não pode usar. Deus usa. Deus usa. Deus revelou aqueles homens idólatras que ali havia um homem que estava prejudicando eles. E é doído quando alguém chega e fala para um crente que se diz servo de Deus. Quando alguém chega perto dele e fala: depois que você entrou aqui, começou uma confusão danada. Depois que você entrou aqui, começou uma fofoca. Depois que você entrou nesse ambiente, começou um disse-me-disse. Depois que você entrou nesse ambiente, ficou um peso aqui dentro. Depois que você entrou aqui nesse ambiente, as coisas pararam de funcionar. A loja parou de vender. Tem crente que vai para ser uma pedra. Se você vai para algum lugar em desobediência, você não vai levar a bênção de Deus, você vai levar um peso para a vida das pessoas. Mas se você vai na fé de Abraão, Aleluia. se você vai na fé de Abraão, aonde você chega, o ambiente se transforma em luz e em bênçãos. Glória a Deus. Em Aleluia. vitória. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E Jonas foi revelado. A capa de Jonas caiu. E Jonas teve que confessar: eu sou a causa do problema aqui, porque eu fui enviado por Deus para fazer uma coisa e eu não quis fazer. Deus mandou eu ir para Nínive e eu estou indo para Tarso, que hoje é conhecido como Espanha. Jonas estava indo para um lugar oposto à vontade de Deus. Para de andar contra a vontade de Deus. Para de pegar o navio errado. Para de pegar a embarcação errada. Para de se colocar em perigo e colocar as pessoas à sua volta em perigo. Aceita que você é um servo de Deus e o mundo não te aceita. Você no mundo vai ter um problema para o mundo e ainda vai ser humilhado. Vai ser pisado, vai ser jogado para fora. Quantos crentes que é uma bênção na igreja, hoje está no mundo sendo humilhado, julgado a pontapé dos bares, apanhando na face, levando um tiro, facada, sendo arrastado pelo diabo e levando pessoas com ele, às vezes levando até os próprios filhos junto, porque deixou de ser exemplo e arrastou a família para o navio errado, para o lugar errado, para a qualidade de vida errada, para a vida errada. Volta para o navio certo, vai para Nínive, vai para o lugar onde Deus quer que você fique. Aleluia. Jogaram ele no mar, colocaram ele para fora do navio. Você vai ficando no mundo achando que está tudo bem. O mundo não te aceita. Vai chegar um momento que você vai ser lançado do barco
começar o momento da humilhação. O momento em que Satanás começa a pisotear. Muitos diziam por aí que pisavam na cabeça do diabo em campanha. Mas hoje está sendo pisado, humilhado. Porque foi para o barco errado. Jogaram Judas para fora. Diga, mas Deus é misericordioso. Mas Deus é misericordioso. Judas era para ter morrido naquele mar de pecado. Judas era para ter morrido na desobediência. Judas era para ter morrido naquela situação errada. Mas Deus agora providencia um submarino. Agora a Bíblia fala de grande peixe. Em algumas traduções uma baleia. Mas que na tradução correta do hebraico é um monstro marinho. Você sabe o que é? Em algumas traduções hoje existe peixe grande, a maneira de expressar. O cientista bate na tecla que é impossível um peixe, uma baleia engolir um ser humano. Mas se a Bíblia estivesse falando aqui que um lambari engoliu Jonas, não acreditava. Aleluia. Porque o que é milagre não se explica. Deus faz e acabou. Glória a Deus. Se Deus falasse, o lambari engoliu Jonas, para mim estava tudo certo. Porque o Deus que nos vive faz isso. Glória a Deus. Aleluia. O monstro marinho apareceu e salvou Jonas de um morrer afogado. Jonas ficou 3 dias no ventre daquele monstro marinho. Um peixe grande, uma baleia, para quem fica à vontade. Jonas ficou 3 dias lá dentro, guardado por Deus, protegido por Deus. Aleluia. E é tão confirmado esse feito que muitos não acreditam que o próprio Jesus comparou os 3 dias dele com os 3 dias de Jonas no ventre do peixe. Jesus confirmou. Jonas dentro do peixe, dentro do monstro marinho, se arrepende e clama a Deus. E quantas vezes nós estávamos lá no mundo contra a vontade de Deus, mas chegou um momento em que nós clamamos, nos arrependemos, e Deus ouviu Jonas, Deus nos ouviu. Aleluia. Nós já fomos um Jonas, já tivemos no barco errado, já fomos lançados, cuspidos, humilhados, à beira da morte, e Deus enviou um livramento Glórias. Aleluia. e nos colocou de pé na casa dele novamente, Glória a Deus. como seus filhos e filhas, Aleluia. pregando o Evangelho. Louvado seja Deus. E agora Jonas é ouvido por Deus, e o monstro marinho leva Jonas para onde ele tinha que ir, para Nínive. E lá em Nínive ele prega, e a cidade inteira, aquela capital inteira, se arrepende, Aleluia. e Deus perdoa. Glória, Deixa eu glória. dizer uma coisa para você, para mim e para nós não somos melhores do que ninguém. Se Deus nos perdoou, Ele pode perdoar quem está lá fora fazendo atrocidade, se arrepender. Aleluia, Deus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Deus quer salvar, Glória. Deus quer tirar pessoas do pecado. E o que é que nós estamos pregando no altar? E o que é que nós estamos pregando lá fora? O que é que nós estamos pregando para a pessoa? Muitos cristãos estão perdendo tempo, pegando a embarcação do evangelho errado, pregando a vida dos outros, se metendo na vida dos outros, falando que não deve falar e dizendo que é pregação, colocando pessoas em dificuldade, condenando pessoas e dando sentença, entristecendo, destruindo corações
corações de pessoas com pregações maldosas, sem amor, sem justiça de Deus. Uma coisa é pregar com justiça de Deus, usado pelo Espírito Santo. Outra coisa é pregar com o coração cheio de ódio, condenando os outros. Sem amor, sem justiça de Deus. Deus quer nos usar lá fora para chamar as pessoas ao arrependimento. Deus mandou a gente ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Vai com a Bíblia na mão, vai com a espada do Espírito na mão, não vai com as pedras que condena, não vai com as pedras que humilha, não vai com as pedras que cria ódio, não vai com as pedras que faz inimigos desnecessários, que coloca mais a pessoa contra Deus do que a se aproximar de Deus. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Jonas teve a oportunidade e ele abraçou a oportunidade. E nós estamos tendo essa mesma oportunidade. Aleluia. De nos arrependermos, de nos convertermos, de pedirmos perdão, de entrar na embarcação certa, de ir para o lugar certo, de proteger nossas famílias, de fazer a vontade de Deus. Aleluia. Há um ditado antigo: enquanto há vida, há esperança. Aleluia. Glória. Isso é um ditado físico, não para Deus. Há quem diz que a esperança é a última que morre. Nós, servos de Deus, dizemos: a esperança nunca morre, porque ela é Cristo. É vida eterna. Aleluia. Mas, humanamente falando, enquanto a vida há esperança. Seja para quem for, irmãos. Seja para quem for. Nós precisamos resgatar a nossa confiança em Deus. E começarmos a pregar o Evangelho por onde passarmos. Não é pregar a religião, não é pregar a placa da igreja, não é pregar o lugar, a instituição onde você serve a Deus. É pregar Jesus, o Cristo. Aleluia. Jesus, o Cristo. Aleluia. Nós falamos Jesus Cristo, mas é Jesus, o Cristo. Aleluia. O Messias, o Salvador, Aleluia. o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória, glória. Vou ficando aqui com essa mensagem. Glória a Deus. Deus abençoe Glória. a todos vocês que estão Glória. recebendo essa mensagem nessa noite, Glória. com muitas bênçãos do céu, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho essa mensagem vai estar no nosso canal e que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar